Chegam uns gordinhos lá pra se avaliado? consultar contigo, pra poder começar a treinar. Chega muito. E é o paciente que, posso te falar, eu mais gosto. Sabe por quê? Porque esse paciente, ele só tem a expectativa de conseguir fazer alguma coisa, Igor. Eu tô pegando uma pessoa que, primeiro, ela se acha incapaz, ela se acha ineficiente, ela não gosta de si. Primeira coisa que a gente ensina ela a fazer é cuidar de si. Segunda coisa que a gente ensina ela a fazer é ela se olhar, de verdade. Olha, calma, né? Antes de falar ruim ou bom, olha o que você é, não atribui valor. Terceira coisa que a gente faz é mostrar para ela onde está o resultado. Nessa hora, o sujeito já melhora. Você sabe que o maior sucesso, o maior caso de sucesso que eu tive na minha profissão até hoje foi em 2009, mais ou menos, 2008. E foi um sujeito que era um gordinho e que ele estava nos 50 anos dele e que ele resolveu que ele ia cuidar da vida dele. E hoje esse cara é Arnold Schwarzenegger. Quem dera. Quem dera. Mas eu acho que ele atingiu uma coisa que, de verdade, talvez para ele seja mais importante que ser o Arnold Schwarzenegger. Ele voltou depois de um mês que a gente começou o nosso trabalho e eu medi ele e eu vi que ele não tinha melhorado tanto assim e ele estava muito feliz. Mas a gente, né, a nossa equipe na época, a gente mudou a alimentação dele, criou a rotina de exercício. O que aconteceu? Você não muda como você parece, você muda como você funciona. E com o tempo, o seu corpo vai se ajustando na aparência ao funcionamento que você causou. Então, mudar o seu físico é uma coisa que está no alcance de absolutamente qualquer um. A única coisa que a gente precisa é o quê? Entender o que precisa mudar em você do jeito que você funciona. E esse cara mudou como ele funcionava. Então, ele melhorou colesterol, melhorou glicemia, melhorou a parte hormonal, porque a gente modificou o que era a reação do estresse dele, tirou gordura saturada, esse cara diminuiu a inflamação cerebral, uma série de coisas aconteceram. Sabe o que ele falou pra mim quando eu perguntei pra ele? Porque, cara, eu sou honesto. Eu falei, fulano, eu fico muito feliz que você esteja feliz. Aliás, é o objetivo meu, mas eu quero entender a sua felicidade, porque assim, eu tô falando pra você que você melhorou 1% de gordura, né? E você falou pra mim que o teu sonho era emagrecer e que os teus amigos parassem de chamar de tiozinho. Nessa hora ele parou, fez um silêncio de mais ou menos uns 20 segundos, pensando se ele ia falar pra mim aquilo que ele ia falar. Ele decidiu falar. E ele falou o seguinte: Vai Paulo, te tomar no cu, Paulo. Ele era carioca, então eu fiquei com medo dele falar isso, né? Porque a coisa sempre pode rumar pra esse lado. Mas ele virou pra mim e ele falou assim, sabe, Paulo, eu procurei outras pessoas e cada uma me deu um remedinho diferente. Um azulzinho, um laranjinha, um que me deixava com a cara de babuíno louco, outro que me fazia vomitar. E ninguém me falou que se eu fizesse atividade física e se eu fizesse um controle alimentar, eu ia conseguir ter uma relação sexual satisfatória com a minha mulher depois de 30 anos de casado. Igor, quando você percebe que aquilo que você faz influi na felicidade não só de um, mas de duas pessoas e, portanto, de uma família, você entende a responsabilidade que você tá olhando. E aquilo, para mim, é o maior sucesso da minha carreira. De longe, assim. Eu consegui com nada do ponto de vista elaborado, né? Elaborado é difícil você construir, dieta, treino, blá, 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 mas nada assim, droga, disso, daquilo, papapá, NASA, espaço sideral, Elon Musk, nada, simples, mudar a vida de uma família inteira. Esse cara que conseguiu ter uma relação melhor com a mulher, pô, ele estava a ponto de se desentender, né? E voltou. Se voltou, começaram a aproveitar a vida. Era um cara que tinha feito uma reserva financeira confortável. Ele estava numa idade de aproveitar, mas ele não queria. Por quê? Porque ele estava em pé de guerra com a mulher, estava em pé de guerra com os filhos, né? Aquela insatisfação geral. Quando você melhora a vida da pessoa, melhora a relação de um, os filhos percebem, melhora a relação de um filho com o pai, melhora a relação do filho com a mãe, melhora de todo mundo. Mudou a vida. Vamos viajar junto, vamos curtir junto, vamos construir uma casa, vamos comprar uma fazenda, vamos passar no sítio, vamos passar o final de semana, né, na praia. Porra, cara, tem coisa melhor que isso? Nada, não tem, né? É o que a gente faz. A gente tem um médico que hoje, ou uma população que é acostumada a ver o médico cuidar de doença. Cara, o médico cuida de saúde também, bicho. Faz parte. Foi isso que te levou pra medicina do esporte? Cuidar da saúde? Tá, cara, essa pergunta é dolorida, porque na verdade, né, a medicina do esporte, ela veio mais como
Um processo muito pessoal. É. Eu vou até ser sincero, egoísta. Porque eu nunca misturei. Fazer esporte, pra mim, é uma coisa que tá tão, sabe, arraigada aqui dentro, que pra mim é uma coisa minha e que ninguém precisava interferir, saber ou então opinar, né? E o esporte era meu. E eu não queria transformar isso como forma do meu trabalho de jeito nenhum, porque onde já se viu, eu vou pegar o que é minha satisfação, transformar em trabalho para perder a satisfação. Exatamente esse raciocínio. E eu gostava muito, como eu falei para vocês, que eu gostava de mecânica, eu fiz mais ou menos uma mecânica de gente, que é ortopedia, né? Que é muito legal, né? Cara, parafusar Depois a pessoa... olha o meu ombro aqui, vê se... Claro, se quiser um parafuso aí, a gente já Cara, brother. eu quero não. Então a gente vê se dá pra consertar no exercício e na fisioterapia, que é capaz que dê. Mas assim, ortopedia é muito legal. Não tem uma pessoa que passe por ortopedia que não gosta de operar ortopedia. E eu me apaixonei por ortopedia porque eu comecei a ter acesso a estágio de ortopedia no 3º ano da faculdade. Então eu operava com um amigo meu, né? Já com 21 anos de idade, eu tava abrindo gente, costurando, dando Com 21 ponto. anos? 21, eu tava no 3º ano da faculdade. Tu não tinha problema com sangue, então, eu imagino. Ninguém gosta de ver sangue, mas quando você tem um trabalho que envolva sangue, o objetivo é o trabalho, não sangue. Aí não faz Você diferença pra acostuma você. com o tempo, né? Vira um líquido vermelho, viscoso. De certa forma, sim, mas é o que eu te falo, é a questão da prioridade. Quando você coloca em prioridade o teu trabalho que você tem que fazer, o sangue ele vira um detalhe, não um objetivo. Agora, por exemplo, se eu vejo minha filha cortada, né, Outra coisa. vou te falar que aquilo me dá uma sensação, aí o sentimento é completamente diferente. Né? Eu sou pai, então eu sinto medo, angústia, ansiedade. Né? Eu não me privo de ter sentimentos humanos, mesmo que seja uma coisa, né, que seja do meu alvo de trabalho. Né? Mas aí eu fui fazer ortopedia. E esse meu amigo, meu professor, e que eu brinco com ele, falo que ele é meu pai acadêmico, ele não tem idade para isso. A gente tem muito pouca diferença de idade, são acho que 4 anos, né? O Zé Carlos Garcia. Para mim é um dos maiores cirurgiões de ombro e cotovelo do mundo hoje. Ele é fora do sério. Ele virou para mim e teve uma conversa muito séria, né? Porque eu fiz ortopedia na escola que eu me formei, eu fiz escola política de medicina, fiz ortopedia na escola política de medicina, e eu queria fazer traumatologia esportiva. E eu fui com ele para a PUCamp, aliás, professor Carlos Matos, um abração pro senhor, é outra pessoa importante na minha vida, né? Mas aí o Zé Carlos virou para mim e falou: Paulo, você é um ótimo médico, você é um excelente ortopedista. Só que existem milhares de excelentes ortopedistas e eu nunca vi uma pessoa falar de fisiologia como você. E eu acho que você devia explorar isso. Monark, Igor, quando eu escutei aquilo, né, e aquela coisa de você ser jovem, eu tava com 20, eu tinha terminado a ortopedia, eu tava com 26, 27 anos, aquilo me bateu assim, e a primeira coisa que eu pensei, o Zé acha que eu sou um ortopedista ruim, um médico porcaria. Ele não quer que eu faça ortopedia. Ah, eu não vou, agora que eu vou... E assim, eu fiquei chateado com ele, a gente ficou sem se falar umas 2 semanas. E aí que caiu a ficha, porque o que acontecia? Eu estava começando meu consultório e eu consultava os pacientes que, por exemplo, treinavam comigo. O cara treinava comigo na academia, me via treinando, me via sempre bem, me via sem lesão. E quando ele se machucava, ele falava, pô, que coisa que esse cara que pega essa carga não se machuca e eu me machuco. E ele passava comigo. E eu ajustava o que era a rotina dele, por quê? Porque, cara, você quer uma coisa que é mais fisiologia, bioquímica, biofísica do que cicatrizar osso, tendão e músculo? Não tem, né? Ortopedia, essas coisas elas são fundamentais. E o que eu fazia? Eu pegava esses caras e a gente criava rotinas, né? Para que essas pessoas elas conseguissem continuar treinando. Porque o fato é que uma pessoa que gosta de treinar vai treinar. E se ela gosta de treinar e se machuca, ela quer se recuperar como? Treinando. E a gente criava oportunidades disso acontecer. Mas uma coisa leva a outra. A pessoa que treina melhor, se sente melhor, segue dieta melhor, come melhor, o físico melhora. O físico das pessoas começava a melhorar. E aí eu comecei a ser procurado por pessoas que não estavam machucadas, mas queriam melhorar o físico. Bom, se você sabe melhorar uma pessoa machucada, você sabe melhorar uma pessoa não machucada. Se você tem um nutricionista do lado, você tem um profissional de educação física do lado, você tem um fisioterapeuta do lado, você consegue controlar as variáveis primárias que vão fazer com que essa pessoa faça exercício direito, e se fizer exercício direito, ela vai ter fome direito, ela vai comer direito, e não tem mágica, aliás, não tem complicação. É isso que vai acontecer.
atletas começavam a me procurar, que eram os caras mais machucados. E de repente o cara conseguia treinar, fazer as coisas pô, mas esse cara tem tantos anos. Pega o Fernando Sardinha, por exemplo, tem 52 anos de idade e treina hoje pra competição, Da hora. né? Isso, super inclusive, bem. é um sonho meu, ser um veião musculoso. Porque parece que os caras não envelhecem, caralho. Cara, se tem uma fonte de juventude é musculação, viu? Vou falar isso pra você. É assustador. Você olha os caras, te dá até um... Fala assim, ó, a cabeça parece velho, mas tudo o resto não tá melhor do que eu. Aí eu fico assim, caralho.